paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Eu quero louvar a Deus por estar aqui nessa noite, onde a presença de Deus é notória. Por gentileza, abra a Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 20. Enquanto você procura, eu quero externar aqui o público, o carinho e a gratidão a Deus, é claro, em primeiro lugar, e ao pastor Fernando, pastor desta igreja, que já expressou aos irmãos aqui que nós somos amigos, e eu quero louvar a Deus por essa amizade. Quero louvar a Deus porque aqui em Araruama, em Morro Grande, o Senhor tem me dado verdadeiros amigos. Então, por isso, pastor, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, seus filhos. Que o Senhor Deus continue te abençoando e te prosperando a cada dia. Quero glorificar a Deus pela vida do meu amigo também, presbítero Ronaldo. Você é um grande homem de Deus, sem palavras. Nos receberam em sua casa e fomos tratados como príncipe ali naquele lugar. Quero louvar a Deus por todos os pastores aqui em cima, todos os ministros na palavra de Deus. Deus abençoe a cada um. Por esta igreja, e pelo meu amigo também em particular, aqui o irmão Alaí. Deus abençoe a tua vida, onde Deus sei que Deus tem uma bênção para a tua vida aqui essa noite. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20, quem achou diz amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim: então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. Ele puseram pão e comeu. A parte A diz assim: então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou as suas vestes e entrou na casa do Senhor e o adorou. Você diz amém? Amém. E toma o teu assento, por gentileza. Isto aqui parece que é costumeiro, parece de costume na vida de um homem que é conhecido pelos seus atos de adoração. Na verdade, a adoração que Davi tinha a Deus ficara na história como um marco na sua vida, pois bem entendemos de que havia uma escola, ou há uma escola. Essa escola, na verdade, era conhecida como a escola dos levitas, aqueles que o Senhor Deus tinha levantado para o adorar. Isto antes da era Davi, porque depois de Davi, essa escola que era conhecida como a escola dos levitas passou a ser conhecida como a escola davídica, a escola de música. Então Davi, na verdade, fez um marco na história, ou marcou na história da adoração. Quando começamos a ler a história de Davi, percebemos de que este jovem, ele está no campo tomando conta das ovelhas do seu pai, e ele, por sua feita, é um jovem que quando sai para tomar conta das ovelhas do seu pai, ele leva consigo a sua harpa, um instrumento que Davi levava, um instrumento de música que Davi levava para adorar o Senhor. Ora sim, Davi louvava Deus enquanto este mesmo tomava conta das ovelhas. E a vida de Davi é marcada pelos louvores e pela adoração a Deus. Enquanto Davi não é ungido pelo profeta Samuel, Davi louva a Deus aonde ninguém vê. Davi louva a Deus aonde só os olhos de Deus lhe contemplam. Mas ainda assim Davi consegue mexer com Deus. Ainda assim Davi consegue chamar, atrair a atenção de Deus para ele, ao ponto do Senhor Deus expressar de que ele tinha achado, encontrado
o teu servo Davi e ungido com o seu santo óleo. Isso está no Salmo 89. Mas a palavra do Senhor nos fala que depois que Samuel visita a casa de Jessé, por ordem de Deus, ungiu Davi que tinha costume de louvar a Deus lá no campo, tomando conta das ovelhas, e praticamente ninguém via aquele jovem louvando a Deus, ou quase ninguém. E Samuel agora ungiu Davi com a unção que Deus tinha mandado derramar sobre a cabeça de Davi, que era a unção de rei, não era outra unção, era a unção de rei. Mas a partir da unção de Deus ser derramada sobre a cabeça de Davi, Davi agora deixa de louvar as escondidas, Davi deixa de louvar no campo onde ninguém vê, e Davi agora começa a louvar no palácio, para que através do louvor de Davi, o espírito que estava atormentando Saul viesse ser retirado da vida dele. Então, quando se procura um tocador de harpa, quando se procura um músico, alguém para cantar, alguém para louvar, para enquanto isto a alma de Saul deixar de ser atormentada, alguém se lembra de Davi. Mas será que era por causa das habilidades de Davi? Não, porque Davi já louvava muito bem, mas louvava escondido. Mas quem vai dar testemunho de Davi diz: eu conheço um jovem gentil, de gentil aspecto, de boa aparência, e o Espírito de Deus está sobre ele. Então o que faz Davi sair de trás, ou seja, do esconderijo, do campo, é a unção de Deus que fora derramada sobre a cabeça de Davi. Então haja visto que a unção de Deus fez a diferença na vida de Davi, e a unção de Deus ainda faz a diferença na vida do homem. A diferença na vida do homem ainda é a unção do Deus Todo-Poderoso. Quando você tem a unção de Deus, o Senhor Deus, ele te usa a partir daí. Então Davi, ele agora vai marcar a sua época, ele vai marcar a sua história através da adoração. Quando vemos que Davi, ele entra em batalha, e logo depois que Davi sai da peleja sendo vencedor, derrubando um gigante, agora Davi leva outras pessoas a louvarem a Deus. Davi é um adorador diferente. Davi é aquele adorador que, quando ele está adorando a Deus, ele leva outras pessoas a adorarem a Deus junto com ele. Ele impulsiona outras pessoas, ele faz com que outras pessoas também venham adorar ao Senhor junto com ele, de forma que Davi passa a ser percebido através da sua adoração. Quando lemos os livros, ou o livro de Salmos, quando lemos aqui, na verdade, os cânticos, percebemos que, na verdade, são 73 os salmos que foram escritos por Davi. Acreditam-se que foram 75 por causa do Salmo 2 e por causa do Salmo 95, mas não se tem a certeza. Por isso se afirmam que Davi escreve quase a metade de todo o livro dos Salmos. E a palavra do Senhor então deixa claro para nós de que esse homem era verdadeiro, ou um exímio adorador do Senhor. Quando encontramos nos Salmos homens que louvavam a Deus em dificuldade, homens que estavam dando culto em ações de graças, e percebemos que na verdade os Salmos foram escritos horas em cavernas e horas em palácio. Ora quando os homens estavam vivendo uma vida regalada, e ora quando os homens estavam sendo perseguidos pelos seus adversários. Mas de qualquer forma, esses homens expressavam cânticos de adoração, ou quando não, eles oravam a Deus, pediam a Deus no profundo do seu coração, para que Deus viesse dar um livramento, mas ainda assim em forma de cântico, ainda assim em forma de adoração. O que se percebe na vida de Davi, juntamente com o versículo que eu li aqui esta noite, é que houve um período na vida de Davi, houve um tempo na vida de Davi que ele deixa de adorar a Deus, em que ele dá uma pausa na sua vida de adorador. Davi deixa de adorar a Deus por um período. Irmãos, todos nós sabemos que os salmos, eles na verdade não estão em uma ordem cronológica, não, mas quem inspirou o homem para, na verdade, escrever a Bíblia Sagrada foi o Espírito Santo de Deus, e assim mesmo, na sua simplicidade, fez com que o homem colocasse
colocasse em cada capítulo, cada versículo, de acordo com a necessidade. Então é o Espírito de Deus quem agora outorgou ao homem para escrever e para deixar notificado o livro dos Salmos. Aí quando lemos, percebemos que Davi segue agora. Davi pega uma sequência de salmos e a partir do salmo de número 3, Davi começa a escrever, Davi começa a salmodiar. Vamos encontrar do salmo 3 ao salmo 41 como salmos de Davi, salmos que foram inspirados, salmos que foram escritos por Davi enquanto estava em adoração, salmos esses que louvavam a Deus pelo livramento que o Senhor Deus estava lhe dando, salmo esse que pedia socorro ao Senhor por causa da adversidade. Mas também tem salmos já de ações de graça entre o 3 ao 41, mas do 41 em diante Davi só volta a louvar a Deus lá no salmo 51. Então percebe-se que não só quando lemos o segundo livro de Samuel que percebemos que Davi dá uma pausa na adoração, mas também no livro dos cânticos, nos livros dos salmos, percebemos que houve em um período aonde Davi ficou quieto, aonde Davi não pega a sua harpa para louvar a Deus. Aí eu fui buscar na palavra do Senhor por que é que Davi parou um período, por que é que Davi não louvava mais ao Senhor, por que é que houve um período na vida de um adorador que ele não pegava mais a harpa para louvar a Deus, já que Davi estava acostumado a louvar o Senhor e ele quando louvava ele impactava outras pessoas a louvarem a Deus. Aí eu busquei nos salmos e fui ver a expressão de Davi nos salmos e o que esse homem, ou por que esse homem parou na história. Se Davi começa a deixar relatado a partir do salmo 3, no 3, no verso 5, ele diz assim: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. A segurança desse homem. Aí no salmo 4, no verso 8, ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aí no 5, no verso 8, ele diz: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim os teus caminhos. Aí no 6, no verso 10, ele diz: envergonhe-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonham-se no momento. Aí no 7, no verso 10, ele diz: o meu escudo está em Deus. Oh glória! O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Parece que quando você ouve alguém louvar a Deus dessa maneira, isso aí vai te impulsionar a louvar a Deus também, porque você sabe que a sua segurança está em Deus, você sabe que você dorme e acorda porque o Senhor te guarda. Aí você percebe que no Salmo 8, no verso 9, ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Aí no 9, no verso 10, ele diz: e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara os que te buscam. Quantos buscam ao Senhor aqui essa noite? Aí no Salmo 10, no versículo 12, ele diz: levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados. Quantos entraram aqui nessa noite necessitando dele? Nessa noite a mão de Deus se estenderá a esse lugar aqui. Mas ainda no Salmo 11, no versículo 7, ele diz: porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto estará voltado para os retos. Mas aí no Salmo 12, no verso 6, ele diz: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, por 7 vezes refinada. A palavra de Deus é fiel, e o Deus que manifesta a palavra é o mesmo que zela para cumprir a palavra dele. Quem está sentindo a presença dele aqui essa noite? Aí ele vai dizer lá no Salmo 13, no verso 5: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Aí no 14, no verso 7, ele diz: ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. No 15, ele lança uma pergunta no versículo 1, dizendo: ó Senhor, quem habitará
16, verso 5, ele diz: o Senhor é a minha porção e o meu cálice, Ele é o sustentáculo da minha sorte. Quem é que pode adorar Ele aqui essa noite? Ele está presente aqui hoje. Ele está presente aqui hoje. Aí no Salmo 17, no verso 8, ele diz: guarda-me como a menina dos teus olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Essa noite, esse carnaval, aonde lá fora estão se perdendo, aqui dentro Deus está dizendo: tu és a menina dos meus olhos e eu te guardo debaixo das minhas asas. Sinta a proteção de Deus essa noite. Quem é que pode levantar a mão por alguns segundos e adore, adore, adore a presença dEle? Salmo 18, verso 13, ele vai cantar dizendo: e o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraivas e brasas de fogo. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: tem renovo hoje aqui. Fala para ele: tem renovo de Deus hoje aqui. Deus vai renovar com fogo. Deus vai levantar com fogo hoje aqui. Aleluia. Salmo 19, verso 1: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia uma obra da sua mão. Aí no Salmo 20, no verso 7 e também o verso 8, ele diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns curvam-se e caem, mas nós levantamos e permanecemos de pé, de pé. Permanecemos, ainda que tu entrou aqui caído, a tua confiança em Deus vai te levantar hoje. Pode, quem é que pode adorar Ele? Salmo 21, verso 13: exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos louvores ao teu nome. Só quem veio adorar Ele aqui hoje. Porque no Salmo 22, verso 26, ele diz: os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor, e os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Salmo 23, verso 1: o Senhor é o meu pastor e nada. Eu estou sentindo a presença dele aqui essa noite. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória seja dada ao nome do Cordeiro. Salmo 24, verso 10: quem é este Rei da glória? O Senhor poderoso. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Este é o Rei. Quem é que está sentindo? Quem é que está sentindo a presença dele? Salmo 25, versículo 15: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. É hoje. Salmo 26, versículo 8: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Salmo 27, versículo 3: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Ele está dizendo: é hoje, é hoje. É hoje que Ele tira os teus pés da rede. É hoje que Ele tira os teus pés da rede. E é hoje que Ele te dá vitória. É hoje. Salmo 28, versículo 7: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou meu coração e fui socorrido. Pelo que meu coração salta de prazer e com meu canto o louvarei. Salmo 29, verso 2: dai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele: o que tu veio fazer aqui hoje? O que tu veio fazer aqui hoje? Quem é que veio adorar Ele na beleza da sua santidade? Só os que vieram. Só os que vieram. Porque no Salmo 30, no versículo 3: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Ei, isto aqui, querendo ou não, fala de uma segunda morte. Ele está dizendo: Senhor, me fez subir do abismo para livrar a minha alma da morte. Ei, meu querido, tu pode ter entrado aqui fracassado, caído, mas hoje haverá livramento. Hoje haverá
esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Salmo 32, verso 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia, tu me cinges de alegre cantos de livramento. Salmo 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Tu pode adorar Ele nessa noite, porque no verso 34, no versículo 19, Ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livrará de todas, de todas. Quem é que pode adorar? Ele livrará de todas. Salmo 35, verso 4. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, voltem atrás e envergonham-se os que contra mim intentam o mal. Salmo 36, versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Oh, glória seja dada ao nome do Cordeiro de Deus. Salmo 38, versículo 32. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, a minha salvação. Salmo 39, verso 7. Agora, pois, Senhor, que eu espero, a minha esperança está em ti. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Salmo 41, verso 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará de todo o mal. Aí, se você pega alguém que louve a Deus dessa maneira, que entoa a Deus dessa maneira, essa pessoa te louvará, essa pessoa te levará a louvar a Deus também. Quem então concorda comigo, joga a mão para cima e adora a Deus. Davi é aquele que faz os homens adorarem a Deus quando tudo vai mal. Davi é aquele que faz os homens adorarem a Deus quando tudo está complicado. Aí, se olharmos para a história de vida desse homem, um dia ele está fugido e ele entra na caverna de Adulão para fugir, pois Saul o perseguia. A Bíblia diz que quando Davi entra naquela caverna, vai ter com ele homens desesperançosos, endividados. Na verdade, eles entraram desse jeito, mas quando saíram da caverna, saíram comparado a um exército celestial. Você está entendendo isso aqui? Essa noite? Davi não é alguém comum. Davi é um homem que, quando ele está louvando a Deus, pastor Fernando, ele leva as pessoas que estão do seu lado a adorarem a Deus também. Davi é um homem que, quando ele está presente, ele leva aqueles que também estão presentes a adorarem a Deus. Na verdade, quando Davi vai pegar a arca do Senhor e levar para Jerusalém, Davi faz festa, e as pessoas que estão à volta de Davi louvam a Deus por causa da atitude de um adorador. Davi é diferente. Davi é um adorador que, quando ele adora, as pessoas param para ver como é que Davi vai adorar. Sendo que Davi, mesmo tendo esse talento de adoração, esse talento de um grande adorador, ele é um homem fadado a erros, é verdade, e pecados na sua vida. Quando eu percebo, quando eu estou empolgado com a leitura dos salmos, quando eu estou empolgado nos cânticos desse homem, aí eu chego até o Salmo 41, e alguns versículos, um versículo de cada salmo eu li para você essa noite. Isso nos fez levantar a mão e dar glória para Deus. Isso nos fez sentir um desejo não de fora para dentro, mas de dentro para fora, para darmos pelo menos glória a Deus por palavras que esse homem aqui disse. E pessoas que estão à volta de Davi estão acostumadas a ver Davi com a sua harpa na mão, louvando e engrandecendo a Deus. Sendo que aí eu venho na empolgação com os irmãos, olhando os salmos de Davi. Quando eu chego no Salmo 42, já não é mais Davi quem está louvando.
são os filhos de Corá que está louvando. Aí quando eu olho o Salmo 43 e procuro para ver se aquele adorador voltou a adorar, ele ainda não voltou a adorar. Aí quando eu olho para o Salmo 44, ele ainda não está louvando. E se eu passo de forma rápida, eu vou encontrá-lo lá no Salmo 51. Mas quando eu busco na história para ver por causa de quê, o intervalo de Davi, na verdade eu percebo que esse intervalo não foi rápido. Ei, esse intervalo dura cerca de quase um ano. Davi para de adorar a Deus. E por que Davi parou de adorar, se ele era um adorador? A Bíblia diz que Davi estava travando batalhas. Davi estava vencendo guerras quando os filhos de Israel, o exército agora guiado por Joabe, sai para a batalha contra os filhos de Amon. E Davi fica em casa. Davi não vai para a batalha. Davi não vai batalhar. Davi fica em casa. Na verdade, quando Davi fica em casa, ele está se dando o alto privilégio de descansar. Quem sabe Davi pensa consigo: eu agora vou ficar em casa, porque já eu estou com 56 anos de idade. Vou ficar em casa, vou descansar um pouco. E um dos erros de Davi agora é ele querer ficar em casa para descansar. Porque na verdade, no tocante, quando você para, você se torna alvo a ser alcançado pelo seu adversário. Uma vez Deus levantou um profeta, conhecido mais como profeta novo, e disse: desce, sai e vai até Betel profetizar lá. E quando ele chega, profetiza, o Senhor diz para ele: volta pelo mesmo caminho que você veio, mas não pare na casa de ninguém para comer e para beber, mas volte pelo caminho e não pare. Aquele homem parou para descansar e foi alcançado pelo profeta velho. Então quando você para, quando você se sente cansado e se dá o alto privilégio de descansar, você se torna alvo a ser alcançado pelo seu adversário. Segura na mão de quem está do teu lado e diga para ele: o nosso descanso não é aqui. Diga para esse crente aí: o nosso descanso não é aqui. Diga para ele: não pare. E se você parou, volte a caminhar, porque o nosso descanso é na glória. Davi parou. E quando Davi parou, ele sobe para o teu terraço. E lá em cima, Davi observa que tem uma mulher tomando banho. E a Bíblia diz que aquela mulher era uma mulher bonita, era uma mulher linda. Betseba, o nome desta mulher. E Davi agora procurou quem era aquela mulher, e falaram para Davi que ela era a mulher de Urias, um dos seus soldados que estava na guerra. E Davi mandou chamar aquela mulher e cai em adultério com ela. A palavra do Senhor Deus diz que Davi engravidou aquela mulher. Ela manda dizer para Davi que estava pejada ou grávida. Quando Davi escutou isso, ele mandou com que Urias voltasse da batalha, porque a intenção de Davi era que Urias fosse para casa, deitasse com a sua mulher, e agora eles poderiam forjar que aquela criança era filho de Urias. Esta é a maldade que está no coração de Davi. Sendo que aquele soldado chega da batalha e Davi diz para ele: vai, desce para a tua casa. Mas sendo que aquela noite Urias dorme na porta de Davi. Quando os soldados de Davi falam para Davi que Urias não foi para casa, mas está ali, Davi chama ele e diz assim: mas olha, meu filho, eu mandei você ir para a tua casa para ir ter com a sua família. Ele diz: olha, meu rei, Israel está em batalha. A arca do Senhor está no campo de batalha. Como poderia eu ir dormir, deitar a minha cabeça, sabendo que a vida do rei está correndo perigo? Ele está dizendo para Davi: o cuidado que você não tem comigo, eu tenho com você, ó rei. O zelo que você não tem por minha vida, eu tenho por você. É como se Urias tivesse dado um tapa sem mão em Davi. Porque quer ver uma coisa? Fazer mal a quem nos trata mal é mole. Eu quero ver você fazer bem a quem está falando mal de você. Eu quero ver você fazer o bem para quem está te perseguindo. E isso é ser crente, não importa. Deixa ele falar, deixa se levantar, mas batalhe e milite a fim de agradar aquele que te alistou para a grande obra.
alternativa. Davi diz: vá para a tua casa então. Mas ele fica com os homens de Davi, se embriaga, dormiu ali de novo, não foi embora. Ele não ia embora. E Davi escreve uma carta, e aquela carta era a sentença de morte de Urias. E quem é que vai levar aquela carta para Joabe? Que está escrito assim: pega Urias e percebe aí aonde é que a batalha está mais apertada, aonde é que tem mais risco de morte. Coloca Urias e tira o batalhão, deixa Urias sozinho. Sabe quem é que levou aquela carta? A fidelidade daquele homem mostra que ele entrega a carta a Joabe sem ler, porque ele era fiel a Davi, sendo que Deus está vendo tudo. E Davi é um adorador, irmãos. Davi é alguém que pega a harpa e vai louvar a Deus. Aí nesta hora, quem sabe um serviçal de Davi diz assim: Davi, ó rei Davi, a sua harpa, por que o Senhor, já que está em casa, não entoa um cântico para Deus? Davi sabe que para ele colocar a mão naquela harpa, aleluia, Davi já se viu em momentos difíceis sendo perseguido por adversários, e quando ele meteu a mão naquela harpa, o Senhor veio e lhe deu direção. Davi sabe que ali faz parte da comunhão dele com Deus. Ele vai botar a mão na harpa, maquinando todo o mal contra Urias. Mas vamos lá. Urias chega no campo de batalha. Joabe lê a carta, deixa Urias para morrer. Urias morre. A notícia chega a Davi de que Urias está morto. Ele manda trazer Betseba para sua casa. Isso aqui parece um ato contínuo, mas isso aqui leva tempo, porque a criança nasceu. Quando a criança nasceu, Deus levantou o profeta Natã. E o profeta Natã era amigo de Davi. Mas o profeta, antes de ser amigo de qualquer homem, ele primeiro é amigo de Deus. O profeta, antes de ser amigo, antes de ter aliança com o homem, ele tem aliança com Deus. Profeta não é aquele que passa a mão na cabeça quando Deus está mandando repreender. Profeta é aquele que repreende mesmo sabendo que vai perder uma grande amizade na terra, mas vai continuar com uma grande amizade no céu. Profeta é aquele que não tem medo de cara feia. Urias agora vem visitar Davi, e Urias vem com uma história, ou seja, Natã vem visitar Davi, e Natã agora vem com uma história dizendo: Davi, ó rei Davi, havia um homem pobre que tinha uma cordeirinha, e havia um homem rico que tinha muitas ovelhas, e o homem rico recebeu uma visita na sua casa, e ele poderia matar uma das suas ovelhas para servir à mesa, mas ele pegou a única cordeirinha que aquele homem pobre tinha. Davi diz: olha, vive o Senhor, que esse homem é digno de morte. O profeta olha no olho de Davi, acredito que levanta o dedo de profeta e diz: Davi, esse homem é você, Davi, esse homem é você, porque Deus viu, Davi, que tu tocaste na mulher de Urias que não era tua. Aí eu pergunto: Davi era rei, podia mandar matar o profeta Natã, mas sabe o que acontece? Com Urias era de homem para homem, o profeta estava representando Deus. Davi sabe que agora Deus viu o teu erro, Davi sabe que agora Deus viu o seu pecado. E na frente para ele assim: agora Deus vai ferir a criança e vai matar a criança. Aí Davi vai para casa, coloca o rosto no pó e jejua. A criança está doente, e Davi ora, Davi ora, Davi ora, Davi ora, Davi ora, e a criança morreu. Quando a criança morreu, houve-se um silêncio, porque os homens diziam assim: se falarmos para ele, ele vai morrer também. Se a criança viva, ele não comia, não bebia e nem banho tomava, imagina agora com a criança morta. Davi percebe o silêncio e diz: o que houve? A criança morreu? Eles disseram: morreu. Davi se levantou, e o texto que eu li diz que Davi tomou um banho, trocou as vestes dele,
e foi para a casa do Senhor. Aí eu fico olhando tudo o que aconteceu ali, porque Davi se levanta e os olhares são: o que vai acontecer com Davi agora? Davi tomou um banho, pastor, trocou as vestes dele. E para onde é que Davi vai agora? Davi vai para a casa do Senhor. E o texto que eu li diz que Davi o adorou. Então Davi não adora sem a sua harpa. E agora eu quero conjecturar para que você entenda. Davi tomou um banho, mudou as vestes dele, e agora Davi vai procurar a harpa. E os emissários de Davi, quem sabe ver Davi de um lado para o outro, dizendo: ó rei, o que o senhor procura? Eu estou procurando a minha harpa. Mas ele está no mesmo lugar que o Senhor deixou. Aleluia. Lembra de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. Aí Davi pega a harpa e a harpa está empoeirada. Quem sabe alguém diz: eu sou teu servo, deixa eu tirar a poeira para o Senhor. Não, isso compete a mim. Deixa que eu tiro a poeira da harpa. Aleluia. E Davi pega a harpa e entra na casa do Senhor. Quem sabe Davi começa a dedilhar aquela harpa, e os feitos de Davi começam a vir à memória. Porque quando caímos, quando falhamos, quando fraquejamos, quando entramos na casa do Senhor, parece que vem um bombardeio e começamos a lembrar de todos os nossos erros, todos os nossos fracassos, todas as nossas atitudes que não louvavam a Deus. E aquilo ali não vem para oprimir, aquilo ali vem para Davi reconhecer. E Davi, quem sabe, começa a dedilhar a harpa, e Davi dedilha a harpa, e agora Davi, para mim particularmente, vai salmodiar, vai cantar, vai adorar um dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada. 10 salmos depois, lá na frente, a gente descobriu já porque Davi parou de louvar. Mas quando Davi volta a louvar, Davi grita tocando a harpa, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, aparta as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí Davi vem dizendo: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e por quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe por que Davi trocou as vestes? É porque ele não entrou na casa do Senhor com veste de rei, ele entrou com vestes de um adorador. E Davi não olha para a coroa nessa hora, Davi não olha para o trono, Davi olha para Deus e diz: não retires de mim o teu espírito, e torna-me a alegria da tua salvação. Quem aqui pode adorar Ele aqui esta noite? Quem aqui pode levantar a tua mão para adorar Ele aqui? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. O Espírito de Deus está aqui hoje. E vai acontecer pelo menos 3 coisas aqui nesse culto, pastor. A primeira coisa que vai acontecer é que o Espírito de Deus vai te lavar hoje aqui, vai te levantar da terra. Porque enquanto você está na terra, você quer resolver do teu jeito os teus problemas. Mas quando Ele te tira da terra, Ele te dá um banho. Você vai ser lavado hoje com a água da verdade, que é a palavra de Deus. Ele vai trocar tuas vestes aqui hoje, e tu vai voltar a adorar, adorar, adorar. Só quem quer adorar, levante a mão para adorar comigo. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Porque os maus pensamentos estavam vindo, a iniquidade estava diante dele, e ele está dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi
está dizendo: eu não quero ser mais desse jeito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ó Deus, ó Deus, eu estou sentindo a tua presença aqui nessa noite. Eu estou sentindo a tua graça aqui essa noite. Porque o Deus da misericórdia está aqui nesse lugar. O Deus da misericórdia está aqui essa noite. Sabe o que aconteceu? Davi sai do templo, vai visitar Betseba. E a Bíblia diz que Davi concebeu e gerou Salomão. Pastor Flávio, mas eu não entendi nada. Eu te explico aqui agora. Davi está querendo resolver o problema dele, do jeito dele, do modo dele, da maneira dele. Mas só quando ele entra na presença de Deus, Deus lhe dá o melhor. Ele se levantou e foi gerar Salomão. Ei, tu está tentando resolver do teu jeito, do teu modo, da tua maneira. Deus vai te levantar nessa noite e você vai gerar o melhor. Oh, se você entendesse o que Deus está falando com você aqui essa noite. Salomão levantou, ou seja, Davi levantou e foi gerar Salomão. Ei, o Senhor nessa noite está dizendo para você que a partir de hoje você vai gerar o melhor. Eu quero profetizar isso na tua vida nessa noite. Você vai gerar o melhor. Eu não podia te dar outro exemplo essa noite de alguém que tinha intimidade, que era adorador, que marcou a sua época e a sua história através da adoração, mas que teve falhas na sua vida. E ainda assim, a mão de Deus o levantou e fez ele gerar o melhor. Se você não sabe, eu lhe informo essa noite: o Espírito de Deus levantou esta igreja nesta época para estar aqui orando e adorando a Deus pela sua vida. Pastor, eu estou aqui essa noite, mas eu já fiz isso. Nessa noite Ele pode criar em você um espírito reto. Ele pode te dar um coração puro. E eu não quero sair daqui essa noite sem antes orar pela tua vida. O nosso primeiro alvo aqui nesses 3 dias é louvarmos a Deus. E o segundo é que Deus renove a tua vida. Eu gostaria que você ouça o convite e entenda. Eu gostaria que você que está fraco, afastado, longe dos caminhos do Senhor. Pastor, eu era crente, parei de caminhar, estou há 6 meses, estou há 1 ano, estou há 10 anos, estou há 20 anos. Pastor, eu estou fraco. Pastor, eu não caminho mais. Pastor, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu vou orar pela sua vida aqui hoje. Pastor, eu não tenho mais força de caminhar para a igreja. Pastor, eu nunca fui crente. Eu quero que você saia do seu lugar aí agora e venha aqui à frente. Não estou lhe convidando para que você aceite Jesus. Não estou pedindo para você entregar a sua vida para Ele. Venha. Você que está sentado do lado de alguém que você sabe que não está na igreja, venha com essa pessoa aqui à frente. Se você sabe que quem está na frente desta igreja é um profeta e um homem de Deus, levante do seu lugar aí agora e venha, porque eu vou orar pela sua vida. Venha. Eu vou orar por você aqui hoje. Venha. Venha, porque eu vou orar pela sua vida. Tem harpas que estão encostadas aqui hoje.
Venha, porque eu vou orar pela sua vida aqui essa noite. Eu ainda te espero. Eu sei que tem mais pessoas que estão afastadas, que estão longe de Jesus. A igreja vai ficando ligada, vai dando glória a Deus. Pode deixar ele, senta ele aqui, senta ele, pode deixar ele aí, pode ficar aí, fica aí, fica sentadinho aí, fica aí, que ele vai sair daqui hoje bonzinho no nome de Jesus. Fica aí. Vem, eu sei que tem mais vida para vir. Vem, você está afastado de Jesus. Você está longe, você não está caminhando mais. Pode vir, filho, eu espero por você. Não saia daqui hoje sem receber essa oração. Aleluia. Aleluia, a presença do Senhor está aqui nesse lugar. A presença do Senhor está aqui essa noite. Aleluia. Você que está afastado, você que está longe de Jesus, venha, eu vou orar pela sua vida. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A gente vai orar pela sua vida, tá? Tá bom, fica quietinho que eu já vou orar por você. O Espírito de Deus está aqui. Eu sei que tem vidas aqui à frente, que assim como Davi doava cânticos de louvores ao Senhor, e agora já não louvam mais. E enquanto estão aqui dentro, estão sendo bombardeados pelos erros e pelos fracassos. Mas o meu Deus hoje pode tornar em você um coração puro e um espírito reto. Se o diabo pensou que essa época seria a época da tua desgraça, o meu Deus está dizendo que essa é a época em que ele renova o espírito reto na tua vida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A igreja toda estende a mão aqui para frente, para essas vidas, para os nossos irmãos. O Espírito de Deus está aqui. Estenda a mão para cá, vamos orar pela vida deles. Ó Espírito de Deus, ó Espírito do Senhor Deus, feche os olhos, nós vamos orar. Feche os olhos. Poderoso Deus, amado e eterno Pai, aqui diante do teu altar estão teus filhos, Senhor. Pai, que te louvavam, que te serviam na tua casa, que te adoravam, Senhor. Pai, que sentiam a tua presença, que tinham comunhão com o teu Santo Espírito. Pai, mas em nós, Senhor, em nós há uma fraqueza, ó Deus. Pai, os teus filhos não conseguiram suportar, Senhor. Pai, mas eu sei que o Senhor pode levantá-los essa noite. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode renová-los nessa noite. Eu sei que o teu Espírito Santo pode enchê-los nessa noite. Eu sei, ó Pai, que o Senhor pode, Senhor, trazê-los de volta para a tua casa. Senhor, toma essas vidas nas tuas mãos. Quebra todas as cadeias, todos os levantes e Satanás contra essas vidas. Que seja lançado por terra agora toda a muralha que se levantou para impedi-los de caminhar, que seja destruída agora. Toda força maligna que seja repreendido agora. Toda fraqueza que vem para parar, que vem para bater, que vem para destruir, que vem para envergonhar, que seja repreendido agora, que seja repreendido agora. Em nome de Jesus, sai. Estenda a mão para cá ainda, irmãos. Estenda a mão para cá ainda. Ei, eu pedi vocês que estavam fracos, afastados, desviados, que viessem aqui diante do altar do Senhor. Nós, igreja do Senhor, entramos em propósito pela vida de vocês, pois nós entendemos, olha aqui para mim, essa irmã aqui, ó. Nós entendemos de que o Senhor é poderoso para renovar a história, a vida de vocês. E chega a um ponto da nossa vida que a gente entende que não dá mais para viver sem Jesus. Mas somos bombardeados por causa das nossas fraquezas. Davi pegou a harpa dele
e foi louvar ao Senhor, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. E depois dessa atitude ele foi gerar Salomão. E eu quero profetizar que o melhor de Deus está por chegar na tua vida. Tu acredita nisso? O melhor de Deus está por vir na tua vida. Está ainda para ficar sem caminhada, para ficar sem Jesus? Ou nessa noite você quer renovar uma aliança com Ele? Você quer entregar a sua vida para Ele aqui essa noite? Se você quer hoje entregar, renovar a sua aliança com Ele, me dá só um sinal assim com a sua mão, porque hoje, essa noite, é a noite em que Deus joga a cadeia por terra. Deus repreende Satanás. É aquilo que o diabo armou para a tua vida, cai por terra aqui nessa. Deus renova, Deus renova, Deus renova, Deus restaura. Ela está renovando a aliança dela com Deus aqui. Ela está voltando para Jesus. Você pode dar glória para Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode agradecer a Deus por causa disso. Enquanto você chora, minha filha, o Espírito de Deus colhe as tuas lágrimas. Tu vai sair aqui diferente hoje. Esse moço com essa camisa amarela aí, olha aqui para mim, meu filho. É hoje que tu entrega a tua vida para Jesus, quer renovar a sua aliança com Ele? Ou dá para ficar ainda sem Jesus? Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. E quando eu vim aqui e coloquei a mão na sua cabeça, o Espírito do Senhor, Deus falava para mim que tu és um pregador do Evangelho. Tu és um pregador do Evangelho. Não dá mais para correr. Não dá mais para correr. Lá fora, tudo que tem é laço armado contra a tua vida para te afundar mais. Mas a mão de Deus está estendida. E quem quer segurar a sua mão assim com força não é a minha, é a mão de Deus. Tu quer hoje renovar a sua aliança com Ele? Quer sair daqui renovado? Joga a tua mão para cima aí, meu filho. Quem é que pode adorar? Quem é que pode adorar? Quem é que pode adorar a Deus aqui? É ela aqui que estava afastada? Essa irmã de rosa aqui que está de joelho que estava afastada? Olha aqui para mim, minha filha, porque hoje tem renovo de Deus para tua. É a senhora que estava longe. Isso, levanta da terra, porque hoje tu vai tomar banho. Tu vai trocar de vestes. E tu vai entrar na presença. É hoje. Tu quer renovar a tua aliança com Jesus aqui? Joga a mão para cima assim. Isso, quem é que pode aplaudir Jesus? Tu quer Jesus, né, meu filho? Tu quer Jesus? Joga a mão para cima assim. Aplaude a Jesus essa noite. Eu vou perguntar aqui no coletivo. Olha aqui para mim, todos os irmãos que vieram aqui à frente no altar, olha aqui para mim, todos os irmãos. Todos vocês que estavam afastados, caídos, fracos, mas entendem que não dá mais para viver sem o Senhor. E querem entregar a vida de vocês na mão de Jesus. Faz assim com a sua mão. Levante a sua mão. E eu vou orar por você. Cadê você que está longe, quer voltar? Quer voltar hoje? Não. Você quer voltar para Jesus? Você aplaude Jesus por causa da vida. Existem 5 fontes. Olha aqui para mim, jovem. Qual é o teu nome? Alan, existem 5 fontes de acusação. A primeira é a nossa mesmo. Porque a nossa mente, o nosso subconsciente nos acusa. Segundo, ouça isso. A segunda fonte de acusação é o diabo. Vem para nos massacrar. Segundo, somos interpretados de forma errada, muitas vezes julgados pela nossa igreja. Outros sim, pela nossa casa e por último a sociedade. E existe uma fonte de justificação, que é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E se você deixar esse sangue te lavar hoje, nenhuma dessas 5 fontes vai ter poder para apontar o dedo para você, para te acusar dos seus erros. Você sabe que não dá mais para viver sem Jesus. Existe uma batalha contra a tua vida porque tu é um guerreiro, tu és um soldado do Senhor. E a harpa está aí empoeirada. Tira a poeira da harpa hoje. Porque para tirar a poeira da harpa, não é só você. Se você quiser tirar a poeira da harpa hoje, dá um tapa na cara de Satanás. Levante a tua mão bem alta, entrega a tua vida para Jesus e deixa ele mudar a tua história. Irmãos, quem aqui quer voltar, entregar a vida para
para Jesus, faz assim com a mão e eu vou orar por vocês. Se ninguém quer, estenda a mão. Tem aqui um jovem, 1, 2, 3, 4 vidas, 5. Ali aquele senhor foi embora. 6. Estenda a mão para cá, vamos orar pelos nossos irmãos. Aleluia. Olha para quem está do teu lado, dá uma olhadinha, se diga para ele assim, valeu a pena. Valeu a pena. Não, diga com fé. Fala, valeu a pena. Eu não sei quem jejuou, eu não sei quem orou, eu não sei, mas valeu a pena. Valeu a pena. Porque quem está diante desse altar aqui hoje, renovando a aliança com Deus, quem viu essa pessoa até hoje à tarde, amanhã quando vier vai ficar surpreendido. Porque Deus começa a mudar. Eu quero adorar Jesus aqui essa noite. Chega de chorar pelo filho morto. É hora de gerar Salomão. Chega de fazer o que desagrada a Deus. É hora de entrar na presença do Senhor adorando. Ei, vem para cá, irmão. Vem para cá, meu jovem. Isso. Vem para cá, vocês duas. Aleluia. Aleluia. Vamos orar por essas vidas. Cadê mais quem aceitou Jesus aqui? Aleluia, vamos orar. Estenda a mão para cá, estenda a mão vocês também, estenda a mão para eles aqui. Isso. Espírito de Deus. Senhor, nesse momento aqui diante do teu altar estão essas vidas que estão renovando com o Senhor uma aliança. Senhor, tu sabe o motivo qual eles pararam no meio do caminho. Mas essa noite eu creio, Senhor, que o Senhor está os levantando e os colocando de pé para a glória do teu nome. Senhor, calça alparcas novas nos pés dele, coloca vestes novas. Senhor, e assim, ó Pai, como a parábola do filho pródigo, no espiritual, Deus, coloca um anel de autoridade sobre a vida deles. E que essa autoridade venha de uma única fonte, que é o sangue de Jesus, Senhor. Porque nenhum deles se levantará para os acusar, pois o teu sangue o justifica, Senhor. Pai, abrace essas vidas, Senhor, com o teu Santo Espírito, e que eles saiam daqui renovados para a honra e para a glória do teu nome. Toda a igreja diga amém. Você que pode, abraça eles aqui, diga para eles que eles estão sendo recebidos pelo Espírito Santo. E só quem tem certeza de vitória essa noite, aplaude a Jesus bem alto, glorifica a Deus, adora a Deus. O Senhor está presente aqui essa noite, e Ele tem vitória para te dar. Pode voltar, se sentar no seu lugar, porque a vitória é nossa, no nome de Jesus.